Nós estamos exatamente no meio de uma minissérie, é apenas uma minissérie de 4 sermões, nos primeiros capítulos do Evangelho de João, onde nós temos analisado os encontros de Jesus com algumas pessoas. Nos 2 primeiros sermões nós já percebemos e vimos que nesses encontros, Jesus se dá a conhecer a alguns e ele revela algumas coisas da sua pessoa e da sua obra. E que também nesses encontros ele exatamente revela quem de fato são as pessoas. Uma das coisas curiosas que nós vamos ver, inclusive a partir do sermão de hoje e o próximo sermão, é que quando agora Jesus se apresenta e quando alguém vem à presença de Jesus, ele penetra no mais profundo do ser da pessoa que ele vai encontrar. Assim será com Nicodemos, que é o personagem do nosso sermão de hoje. Assim foi também com a mulher samaritana naquele poço. Assim foi também com aquele homem que estava à porta de um poço buscando cura. João, ele descreve a cena nesse episódio de maneira específica, dizendo que Jesus se aproxima e ele vendo que aquele homem estava assim há muito tempo, e ele sabendo que ele estava ali há muito tempo, ele se volta para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? Jesus vê exatamente o que ninguém vê. Ele sabe o que ninguém sabe. Nesses encontros, então, ele não apenas revela a si mesmo, ou aspectos da sua pessoa e da sua obra, mas ele revela e prescuta o coração daqueles que vieram para se encontrar com ele, ou que ele foi ao encontro. Eu queria então pedir a você que agora abrisse a sua Bíblia em João capítulo de número 3. Nós leremos o versículo de número 1 até o versículo de número 15. João capítulo 3, de 1 a 15. Eu vou ler e eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Depois eu também pediria que vocês mantessem a Bíblia aberta. A maneira como nós pregamos aqui na igreja é expositivamente. Isso quer dizer que nós vamos analisar o texto, nós vamos estudar o texto, e é necessário que você mantenha a sua Bíblia aberta, e é necessário que você acompanhe a leitura e a exposição do texto. Esse é um momento muito importante, porque esse é o momento que Deus, ele vem ao seu povo para falar ao seu povo. E eu tenho ouvido muito de alguns irmãos da necessidade de bons pregadores, e a despeito disso possivelmente ser uma verdade, é também provavelmente uma verdade que nós não temos bons ouvintes. Nós não temos pessoas que estão dispostas a tirar um tempo realmente e prestar atenção e estudar e estar realmente apaixonado em entender o Evangelho. Então eu queria te pedir a você que esse fosse um momento de concentração. Esqueça a conta que você tem que pegar amanhã, o que vai ser das suas férias, se você ainda vai tirar férias. Concentre-se naquilo que Deus quer falar à sua vida e ao seu coração. Capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu de te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas?
Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. De modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tendo acabado de ler esse texto, diante daquilo que você conhece sobre a história de Nicodemos, se nós fizéssemos nessa manhã uma enquete, e a pergunta fosse: você acha que Nicodemos está no céu? A sua resposta seria sim ou não. O seu X iria para qual lado da questão? Você diria sim ou você diria não? Se você gosta de fazer anotações, então eu te peço que você responda essa enquete. Anote aí no canto da sua folha, o que você acha? Você acha que Nicodemos hoje ele está no céu, sim ou não? Eu tenho algumas dicas para a resposta dessa pergunta, e eu queria que você então me acompanhasse durante esse sermão, para talvez a gente chegar no final desse sermão, tendo pelo menos uma resposta, talvez não completa, mas pelo menos parcial a essa pergunta. Mas essa pergunta não é uma pergunta apenas introdutória de um sermão. Essa, na verdade, é a pergunta que foi levantada pelo próprio evangelista. Esse texto não pode ser entendido a parte do seu contexto. Por isso eu queria que você levasse os seus olhos, se você está com Bíblia de papel, apenas olhe um pouco ao lado ou acima do texto que nós acabamos de ler. Se não, se você está com a Bíblia eletrônica, volte ao capítulo 2, aos versículos 23, 24 e 25. É necessário que nós entendamos o contexto para entender esse texto. Observe o que nos é dito no versículo de número 23. Estando ele, isto é, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. João aqui coloca sinais no plural, mesmo apresentando no seu evangelho apenas um sinal até então. Mas a razão pela qual ele coloca no plural é porque Jesus já havia feito muitos sinais e maravilhas no seu ministério público agora. E as pessoas estão olhando esses sinais. E as pessoas estão indo ao seu encontro. E diz João então que essas pessoas que estão vendo esses sinais, que estão olhando o que Jesus está fazendo, essas pessoas estão crendo no seu nome. Mas é surpreendente o que João diz depois dessa informação. Versículo de número 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Em outras palavras, o próprio Jesus não se dava a conhecer essas pessoas. Eles testemunhavam fé em Jesus, mas Jesus não se dava a conhecer. Eles testemunhavam fé em Jesus, mas Jesus não se dava em comunhão com essas pessoas. A razão disso, diz Jesus, e ele continua no versículo de número 24, porque ele conhecia a todos. Ele não precisava de alguém que lhe desse testemunho, ele diz. Ele não precisava de ninguém que pudesse dar testemunho ao seu respeito, porque ele sabia exatamente qual era a natureza humana. A cada pessoa que se aproximava de Jesus e dizendo: mestre, eu acredito no Senhor. Olha, eu tenho visto o que o Senhor tem feito e eu nunca vi algo parecido antes. Tendo dito isso, João continua o seu evangelho, ele escreve: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, versículo de número 1 do capítulo 3. Ele diz que esse homem é um dos principais dos judeus. E ele diz então que esse homem ele vem à noite para se encontrar com Jesus. A razão pela qual ele vem à noite aqui não é muito clara. Talvez porque esse é o momento onde ele estará com Jesus em particular. E ele quer ter uma conversa profunda com Jesus. Talvez esse é o momento em que ele está vindo à presença de Jesus, porque ele não quer se dar a conhecer. Ele não quer que ninguém saiba que ele está tendo um encontro com Jesus.
Mas se nós olharmos diante do todo e olharmos para o Evangelho de João e entendermos no Evangelho de João o que é noite no Evangelho de João, talvez isso nos leve a entender o que João quer passar com esse detalhe. Porque uma das coisas curiosas do Evangelho de João é que ele é extremamente detalhista. E ele fala exatamente aquilo que ele precisa ser dito, para que você entenda depois o que ele quer dizer. No Evangelho de João, noite é sinônimo de escuridão, de trevas. É por isso que num prólogo, o texto que abre o seu Evangelho, ele diz que o mundo estava em trevas e veio a luz. E agora esse homem vem à noite, e João está dizendo a condição espiritual desse homem, e ele vem para diante da luz. Mas só que Jesus agora vai revelar a esse homem que, na verdade, as trevas, a escuridão da alma e do coração dele é maior ainda do que ele imagina. E aí nós chegamos então a um ponto importante do texto. Veja no capítulo de número 2. O que Nicodemos diz: Rabi, essa é uma maneira honrosa de tratar alguém. Sabemos, é plural, então ele está trazendo aqui uma informação que não apenas ele pensa, mas talvez outros também já pensam. Nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. Observe que aqui há uma declaração de fé profunda. A razão pela qual João escreveu esse evangelho é exatamente para que as pessoas olhem para Jesus e vejam que Jesus é vindo da parte de Deus. Para que as pessoas olhem para Jesus e percebam que Ele é aquele que estava no início de todas as coisas, porque no princípio era o verbo, mas que agora Ele tabernaculou no nosso meio, Ele armou a sua tenda no nosso meio, e agora aqui está o Filho de Deus, o Salvador, aquele que veio para nos reconciliar com Deus. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas o maior dos profetas, mas ele é o Filho de Deus. E agora Nicodemos traz uma declaração profunda. A pergunta então que surge aqui é exatamente, ou as perguntas que surgem são exatamente essas. Nicodemos é mais um que tem fé, mas não é uma fé verdadeira em Jesus, é uma fé espúria. É uma fé de alguém que ainda não entendeu de fato quem é Jesus. Nicodemos é mais um daqueles que, olhando para os sinais, para as maravilhas, se encanta com isso e vai ao encontro de Jesus e diz: olha, eu tenho fé em você, olha, eu quero caminhar contigo, eu quero ser o seu discípulo, porque de fato você é um grande mestre. Nicodemos é mais um daqueles dos fariseus que se aproxima de Jesus e diz assim: olha, tu és mestre, Rabi, sente-se, venha à nossa casa, nós queremos que você jante conosco. Mas ele faz isso apenas para colocá-lo à prova, para achar uma maneira, um meio de confrontá-lo com a lei, a fim de unicamente condená-lo. O Nicodemos é alguém que vem a Jesus porque ele entende o Evangelho. Ele entendeu quem é Jesus. E por isso, ele creu. E por isso, ele confiou. E por isso, hoje ele está no céu. Quem é Nicodemos? A resposta de Jesus à pergunta de Nicodemos é muito estranha. Observe alguns detalhes no texto. Primeira coisa é que no versículo de número 3 é nos dito o seguinte: a isto respondeu Jesus. E Jesus diz: em verdade te digo. Essa é uma maneira de chamar a atenção para algo que é muito sério. Essa é uma expressão rara nos evangelhos. É presente muito no Evangelho de João. E observe vocês que em todos os discursos de Jesus, ele começa com essa expressão. A razão pela qual eu li o texto na ARA e não na NVI é exatamente porque a ARA capturou essa ideia do original. Por 3 vezes Jesus diz: em verdade te digo. Ele está chamando então a atenção de Nicodemos para algo que é sério e é urgente. É tanto que ele faz uma coisa que Nicodemos se assusta talvez, porque ele esperava, que é um tratamento honroso. Quando alguém chega para alguém e diz Rabi, e é um outro mestre reconhecido, de destaque, se esperava que Jesus dissesse: Nicodemos, mestre, é muito bom tê-lo aqui conosco.
Por favor, sente-se, esses são os meus discípulos. É uma honra para a gente ter alguém do calibre seu, aqui agora, para a gente conversar sobre a lei. Que alegria é ter Vossa Excelência no nosso meio. O nosso coração se enche de alegria nesse momento. Mas Jesus não traz nenhum tipo de honrarias. Jesus, ele simplesmente vai exatamente ao ponto. E chamando a atenção de Nicodemos para algo que é muito mais urgente do que a questão que ele traz, ele diz, observe, versículo de número 3. A isto Jesus respondeu, em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse texto é conduzido por 3 perguntas de Nicodemos. A primeira está aqui implícita. Há uma afirmação, mas a afirmação é em forma de pergunta. Quando Nicodemos diz, olha, nós sabemos que você é vindo da parte de Deus. Nós temos visto os seus sinais. E agora nós assim estamos ainda duvidando de fato quem é o Senhor. Então eu vim aqui para saber quem de fato é você. Você é um profeta, você é um grande profeta, você é alguém que foi enviado da parte de Deus, você é o Messias, quem é você? Agora, ao invés de Jesus seguir na linha de pensamento de Nicodemos e dizer a Nicodemos quem ele é, Jesus se volta para Nicodemos. E ele diz, Nicodemos, antes de responder quem eu sou, antes de dizer para você sobre coisas relacionadas ao reino de Deus, permita-me dizer uma coisa, é necessário que você nasça de novo. Parece que Jesus aqui não entendeu bem a pergunta de Nicodemos, mas isso não é a verdade. Eles conhecem muito bem Nicodemos e isso é o que João vai dizer no seu evangelho a partir de agora. Que quando alguém se aproxima de Jesus, está se aproximando de alguém que faz um raio-x do ser e da alma da pessoa. Agora a pergunta é, por que então que Jesus, ele muda, ele não responde à resposta de Nicodemos e ele parte então para um outro caminho? A resposta é isso, ela é apresentada já por João. Preste atenção, João é o evangelista dos detalhes. No versículo de número 1. No versículo de número 1 ele disse, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. João faz questão de destacar que esse que agora está se encontrando com Jesus é um fariseu. Lá na frente Jesus vai dizer que ele é mestre em Israel. Então esse é um homem que é de um grau de importância enorme em Jerusalém. Fariseu, ele junta uma espécie de, nos dias de hoje, de um cardeal católico com um senador republicano. É alguém que tem o poder político e também o poder político. O poder religioso, melhor dizendo, e também o poder político. É alguém de destaque. A tradição diz que Nicodemos era um homem muito rico e destacado em Israel. Agora, o que cria os fariseus? Os fariseus criam pelo menos em algumas coisas. A primeira coisa, o fariseu, ele era extremamente observador da lei. Era um guardião da lei. E ele achava que se ele guardasse a lei, seguisse a lei, ensinasse a lei, vivesse a lei, ele poderia com isso buscar a purificação, a pureza e adentrar no reino dos céus. Reino de Deus, então, é o tema que domina essa passagem. Em João, a expressão reino de Deus só aparecerá 2 vezes. No versículo de número 3 e no versículo de número 5. Ela não voltará mais a aparecer no evangelho. Agora, por que Jesus traz esse tema tão importante? Porque uma das doutrinas principais dos fariseus, que até os distinguia de outros grupos religiosos, era exatamente o seu aspecto escatológico. Eles eram voltados para as coisas dos últimos dias. Eles acreditavam que um dia Deus viria por meio do descendente de Davi e ia implantar um novo reino. E eles então viviam estudando como seria esse reino. Eles viviam então lendo o Antigo Testamento, buscando no Antigo Testamento evidências desse reino. E agora ele vem a Jesus, diz alguns estudiosos que provavelmente porque ele quer saber a opinião de Jesus. Porque Jesus é alguém que veio da parte de Deus. Ele é alguém que tem conhecimentos profundos sobre Deus. Então talvez ele tenha alguma ideia, alguma coisa nova, algum insight de como será o reino de Deus. Mas Jesus diz, Nicodemos, antes de pensar no lá e o então, volte por aqui agora.
Volte-se para aquilo que é elementar. Eu preciso te dizer uma coisa. Se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. Se você não nascer novamente, você não entrará no reino de Deus. Observe uma coisa curiosa aqui. É que o discurso de Jesus é pessoal. Ele olha nos olhos de Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo. E por que ele faz isso? Porque os judeus voltavam para as promessas do Antigo Testamento e eles diziam que Deus haveria de restaurar o seu povo e salvaria os verdadeiros israelitas. Aqueles que são descendentes de Abraão. Aqueles que durante a sua vida observaram a lei, seguiram a lei. Só não estaria presente no reino dos céus aqueles que não fossem verdadeiros israelitas, os gentios, ou um israelita que cometesse um pecado muito grave. Agora presta atenção, aqui está um observador da lei, alguém que é um verdadeiro israelita. E Jesus diz: você precisa nascer de novo. Diz o texto que Nicodemos não entende essa verdade. E por que ele não entende? Porque novo nascimento é uma categoria nova para ele. Ele já tinha passado a vida inteira ensinando que para você entrar no reino de Deus, você precisa ser um judeu. Para você entrar no reino de Deus, você precisa observar a lei. Para você entrar no reino de Deus, você precisa observar as prescrições colocadas pelos fariseus. Você não pode ser impuro, por isso você precisa participar das cerimônias de purificação. Agora está ele aqui, que é um mestre da lei, alguém que conhece muito da lei, alguém que conhece todas as leis de purificação, e ele participa dessas purificações, e ele ensina o povo. O povo vem a ele dizendo: e agora? Eu estou impuro, o que eu faço, Nicodemos? Não passava pela mente desse homem a possibilidade de um arrependimento profundo, de uma transformação de vida profunda, ainda mais a possibilidade de nascer novamente. Se arrepender dos seus pecados não era uma coisa que passava na sua mente, ainda mais pense a possibilidade de nascer de novo. A mensagem então de Jesus para Nicodemos e que João registra para os seus leitores é exatamente: se um homem do calibre de Nicodemos, mestre em Israel, se esse homem não pode entrar no reino dos céus pelas suas obras, pela observância da lei, que dirá você? Que dirá você? Se ele não consegue, com tudo que tem, ele é rico e pode dar esmola para tudo quanto é lado. Ele é conhecedor da lei e ele pode obedecê-la ainda de forma mais profunda. Ele não faz outra coisa a não servir o reino de Deus na mente daqueles que estão à sua volta. Agora, se ele não consegue, então imagina você que está lendo esse evangelho. Falta então de entendimento de Nicodemos nos leva a mostrar, e a maneira como Jesus coloca, apresenta de algo muito claro. E essa é a primeira verdade desse texto. Que novo nascimento, que é um pré-requisito para alguém entrar no reino dos céus, é uma necessidade de todos. Todos. Sem exceção. Jesus diz: nascer de novo, que é um pré-requisito para alguém entrar no reino dos céus, é uma necessidade de todos os seres humanos. Mas não apenas isso, nós agora partimos para o segundo diálogo. Porque Nicodemos não entende o que Jesus está dizendo. E ele diz assim, pergunta então a Jesus: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Observe a confusão de Nicodemos. Ela é uma confusão. À primeira vista, assim, você fala assim: cara, mas esse cara, não é possível. Será que Jesus estava falando em outra língua? Não, se fosse aramaico ele também entenderia. Não, Jesus está falando na língua dele. A razão pelo que ele não entende, como eu falei, é porque isso não faz parte de uma categoria, ele é pego de surpresa. Como assim? Eu não preciso nem de purificação, você vem dizer que eu preciso voltar do zero.
A resposta dele é tomada agora por uma incredulidade com um tom de desdém. Você está brincadeira, né? Então, você quer dizer que só se alguém voltar ao ventre, é isso que você quer dizer? Jesus então continua a sua resposta. Ele diz assim, versículo de número 5, respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus agora volta ao mesmo ponto e ele vai ampliar. Nascer da água e do Espírito é o mesmo do que nascer de novo. A palavra de novo pode ser traduzida no grego também por nascer do alto. E essa talvez seja a melhor tradução. O que Jesus está dizendo a Nicodemos é que ele precisa nascer do alto. Ele precisa de um novo nascimento que não é obra humana, que não vem de baixo, vem de cima. E agora ele diz a mesma coisa usando outras palavras, nascer da água e do Espírito. E agora ele muda a ideia. Quem não nasce da água e do Espírito, ou seja, quem não nasce do alto, não pode não apenas ver o reino de Deus, na verdade não pode entrar no reino de Deus. Para ser mais claro a Nicodemos, ele diz que não pode entrar no reino de Deus, de maneira alguma. A água era algo muito comum entre os judeus, porque era um meio de purificação. E Nicodemos sabia, e ele tinha participado de todas as cerimônias de purificação. E ele se achava puro, ele diz, não, como assim? Jesus está dizendo purificação? Ah, está de brincadeira, Jesus. Você está falando comigo, você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Nicodemos, fariseu e um dos grandes mestres em Israel. Jesus diz, não, eu já sei disso. Esse sermão que você está pregando para mim, na verdade é um sermão que você tinha que pregar para um gentil que é imundo, ou para alguém que esteve em contato com o morto, ou para alguém que fez alguma coisa que quebrou a lei de Deus, algum tipo de lei cerimonial, mas eu conheço a lei, eu sei de todas as coisas, eu acabei de participar da cerimônia de purificação, e o Senhor diz então que eu preciso de purificação, porque se eu não for puro, eu não vou entrar no reino dos céus. Jesus então está fazendo alusão ao texto que nós lemos na liturgia. Pegue sua liturgia e veja Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 25 até 28. Deus diz que ia aspergir água pura sobre o seu povo. E isso é a ideia de purificação. Ele diz, eu vou purificar vocês de todas as impurezas, de todos os ídolos. Mas Deus vai além. Ele diz que ele não apenas traria uma purificação que seria externa, vida de uma cerimônia. Ele diz, eu darei a vocês um novo coração. Eu darei a vocês uma nova vida. E eu farei isso através da ação do meu Espírito. O meu Espírito agirá no mais profundo do ser de vocês. No outro texto que nós lemos ainda na liturgia de Jeremias, capítulo de número 31, fala exatamente de como Deus ia gravar a lei dele, mas nos nossos corações. De tal maneira que agora o que Jesus está dizendo a Nicodemos é exatamente de que Deus já tinha dito no passado que ele traria o seu Espírito Santo, e o seu Espírito Santo geraria uma transformação no mais íntimo do nosso ser. Ele traria regeneração às nossas vidas. E sem essa ação do Espírito Santo, nós não teríamos condições de entrar no reino dos céus. Não teríamos condições de entrar no reino dos céus. E se Nicodemos era então como os outros fariseus, ele estava muito confiante na sua própria qualidade da obediência, para pensar em algo chamado arrependimento e purificação, para pensar em algo chamado novo nascimento, e para mostrar que não depende do sangue de Abraão, mas sim do sangue do Cordeiro. Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso não te admires, não fique espantado, Nicodemos, que eu diga a você que você precisa nascer de novo. A antítese aqui é simplesmente, não é sobre carne num aspecto pejorativo ou
em algo que é ruim e espírito em algo que é bom. Não, a antítese aqui é bem simples. Jesus está sendo bem claro. O que é nascido da carne é coisa da carne, o que é nascido do espírito é coisa do espírito. Se você veio da linhagem de Israel, isso é coisa da carne, é sangue da carne. Mas se você vem da linhagem do espírito, isso é coisa do espírito. Agora o reino já está diante de vocês e o que importa não é de onde vocês vieram, mas a quem vocês vão encontrar agora para poder entrar no reino dos céus. Não é pelo seu sangue, mas é pelo meu sangue de Jesus. Você precisa nascer e nascer do Espírito. Agora chegamos ao versículo de número 8. O vento sopra de onde quer. E aí nós conseguimos ouvir a sua voz, mas nós não sabemos de onde ele vem, nem menos para onde ele vai. E agora Jesus diz, e assim é aquele que é nascido do Espírito. A primeira coisa aqui é que Jesus está fazendo um jogo de palavras. Na língua original, Espírito e vento são as mesmas palavras. Ele poderia dizer simplesmente assim, olha, o Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer, ninguém ouve a sua voz. Nós não sabemos, a gente pode ouvir a sua voz, nós não sabemos de onde ele vem, nem de onde ele vai, mas nós podemos perceber. E aí Jesus então vai usar agora uma outra analogia. A primeira analogia foi a analogia do novo nascimento. Agora ele vai olhar para o Espírito e para o vento. E o mistério aqui para os leitores dessa época, lembre-se que nós não temos ainda recursos modernos para estudar o vento, é que ninguém sabe a origem do vento, nem para onde o vento vai. Mas uma coisa você percebe, você consegue sentir o vento. Você consegue ver a ondulação dele no mato. Você consegue ver a sua fúria nos mares. Você consegue percebê-lo. E Jesus então agora compara isso ao Espírito Santo de Deus. Ele diz, olha, nós não conseguimos perceber essa ação sobrenatural do Espírito Santo no mais íntimo do nosso ser. Você não consegue ver isso. Eu não consigo olhar para você e saber o momento exato que o Espírito Santo gerou vida em você. Mas uma coisa, diz Jesus, isso nós podemos perceber, que é a sua ação e o seu efeito. Nós não sabemos de onde ele vem, é um mistério. Nós não sabemos para onde ele vai, é outro mistério. Mas uma coisa nós podemos perceber, são os efeitos da sua passagem. E por que Jesus diz isso a um homem como Nicodemos? Porque uma das características mais profundas dos fariseus era exatamente a hipocrisia. Era alguém que dizia, não, reino dos céus, tranquilo. Estou com o pé lá, é só esperar um momento. Se Deus resolvesse instaurar o seu reino agora, eu estou garantido. Mas Jesus que vê o coração diz, eu sei, Nicodemos, que não é assim. Eu conheço as inconsistências da sua alma. Eu conheço a sua hipocrisia. Eu sei do que você faz para louvor dos homens e seu próprio, e não para o louvor de Deus. Mas eu sei de uma coisa mais curiosa ainda, Nicodemos. É que você diz que é um cumpridor da lei, mas você quebra todos os mandamentos, a começar pelo primeiro. Sabe por quê, Nicodemos? Quando você vai com a sua observância, quando você vai com a sua obediência à lei, e você se auto-intitula como seu Salvador e Senhor, você está adorando a si mesmo, e não a Deus. Por isso você não é tão puro como você pensa. E aí Jesus diz, mas entenda ainda um pouco mais dessa ilustração, Nicodemos. Assim como ninguém consegue controlar o vento, ninguém consegue controlar o espírito. Ninguém consegue aprisioná-lo. Ninguém consegue dizer a ele o que ele deve fazer. Você nem sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E você acha, Nicodemos, que você pode infundir vida em você e nos outros? Isso então nos leva a basicamente 3 aplicações. A primeira delas é que uma nova era requer uma nova natureza.
Jesus deixa claro para Nicodemos que é impossível entrar no reino dos céus sem ter essa nova natureza, que é a natureza espiritual. Apocalipse diz que de fora vão ficar os cães, os feiticeiros, aqueles que mexem com prostituição, homicidas, idólatras. Todos esses que amam a mentira, que se apegam ao pecado, vão ficar de fora. E a razão é que na nova era é necessária uma nova natureza. E essa natureza não é terrena, ela vem do alto. Jesus deixa isso bem claro para Nicodemos. E talvez você não tenha entendido isso ainda. Porque não importa o quanto religioso você seja, se você não nasceu de novo, você não entrará no reino dos céus. Talvez você ainda não tenha nascido de novo e você está perdido no meio da igreja, indo para o inferno e nem sabe disso. Deixe-me dizer, sem essa pureza, você não entrará no reino dos céus. Sem essa obra sobrenatural, você não entrará no reino dos céus. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que somente o Espírito pode dar vida espiritual a alguém. E as implicações disso é, primeiro, que você não consegue fundir, como eu disse, infundir em você mesmo vida espiritual. Talvez você consiga até mudar alguns padrões, alguns comportamentos dentro do código social da nossa sociedade e até mesmo de uma ética bíblica. É possível que você faça isso porque você está namorando alguém na igreja e você precisa agora se adequar ao sistema e ao ambiente. É possível que você faça isso, você produza essa mudança no seu ser, nas suas atitudes, no seu comportamento, simplesmente porque você percebeu, convivendo com pessoas que têm uma ética cristã, que isso é uma coisa boa. Que de fato é bom estar aqui no ambiente de igreja, criando seus filhos. Que esse é um lugar bom para se viver em família. Então é bom estar aqui. É bom se reunir os domingos aqui, porque depois do culto vão levar as suas crianças para a escola. E você vai ver, elas vão estudar a palavra de Deus, e elas vão saber coisas sobre Deus, e essa é uma boa educação. Em um mundo perdido, é bom que a criança tenha um conhecimento sobre coisas, sobre valores. E você está no meio, e você até se adequa, você até usa um linguajar evangélico. Você tem até comportamentos evangélicos, mas deixe-me dizer, se você não nasceu de novo ainda, você não entrará no reino dos céus. E não importa o quanto a sua vida mudou até então, você não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Agora permita-me dizer uma outra coisa. Da mesma maneira, você não consegue infundir vida espiritual em outros. Eu converso com algumas pessoas que entram em um namoro misto. Elas começam a namorar com alguém que não é crente. E quando então vamos conversar e confrontamos, a pessoa diz assim, não, pastor, fique tranquilo, porque eu estou levando na igreja e daqui uns dias ela também estará lá sendo batizada. O vento sopra e você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Você não consegue infundir vida, nem em você, nem em outras pessoas. Agora isso traz um conforto para a gente que está nesse mundo pregando o Evangelho. Porque se é o Espírito Santo que então infunde vida nas pessoas, nós precisamos simplesmente pregar o Evangelho aos pecadores e confiar de que Deus está trabalhando pelo seu Santo Espírito para trazê-los até o seu reino. E abrirmos mãos das práticas mundanas e humanas. Nós não precisamos disso, porque nós não infundimos vida nos pecadores, fazendo programas que os agradam. Não, é o Espírito Santo que infunde vida e Ele é soberano e Ele é livre. Vimos aqui, até então, aqui, que em primeiro lugar, o novo nascimento, que é um pré-requisito para entrarmos no reino dos céus, é uma necessidade de todos. Todos nós, se quisermos entrar no reino dos céus, precisamos nascer de novo, ou sermos nascidos de novo por Deus. Vimos que o agente desse novo nascimento é o Espírito Santo, que age livremente em quem quer e aonde quer. E a terceira coisa então que Jesus diz, e encerra então essa mensagem, é que o fruto do novo nascimento é fé salvífica.
O fruto desse novo nascimento é uma fé salvífica. Versículo de número 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Essa é a terceira pergunta. Duas claras, uma implícita. E nessa terceira pergunta, não pense que ele está aqui perguntando motivado por uma curiosidade. Ele não é alguém que diz: Jesus, eu não estou entendendo bem, mas fale mais. Diz mais aí, Senhor. Não, essa é uma pergunta de incredulidade. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu não consigo entender isso, eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo que você entender, que você me diga que eu preciso nascer de novo, de que tudo que eu estou fazendo não vale de nada. Esses anos todos fazendo todas essas coisas, o Senhor quer que eu jogue tudo isso no lixo? E Jesus diz: e mais, Nicodemos, era para você saber dessas coisas. Versículo de número 10, ele diz: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você lê tanto o Antigo Testamento, mas é ele que testifica de mim. Você lê e agora você está vendo. O reino de Deus já está aqui, é visível. Os cegos veem, os aleijados andam. Você está vendo isso, mas você não consegue perceber, você não consegue crer. E o ponto é exatamente a crença. Veja o versículo de número 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos, ou seja, testemunhamos, nós estamos aqui dando o nosso testemunho do que temos visto. Contudo, Nicodemos, você não aceita esse testemunho. O problema é exatamente isso, que você não crê nesse testemunho. Consegue perceber que o problema de Nicodemos não é um problema intelectual. Aqui é um grande mestre em Israel. Não. O problema de Nicodemos é exatamente o problema de fé, de acreditar. Mais uma vez, talvez todo domingo você esteja aqui, lendo os evangelhos, vendo Jesus passear pelos evangelhos e fazer sinais e maravilhas. Mas de igual modo você não tem crido nele como seu Senhor e Salvador. No fundo a sua falha não é falta de entendimento, não. É exatamente falta de crença. E agora Jesus vira a mesa. Lembra como Nicodemos chegou? Volta lá no versículo de número 2. Rabi, mestre, sabemos que és mestre em Israel, vindo da parte de Deus. Percebe o verbo que João usa? Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, olha, a gente analisou, viu os fatos, lemos o Antigo Testamento, comprovamos as evidências e agora a gente já chegou a uma conclusão. Nós sabemos que o Senhor é mestre de Israel e é vindo da parte de Deus. Agora Jesus diz assim: Nicodemos, você entende que você não sabe de nada ainda? Você chegou aqui todo autoconfiante de que conhece, mas você não conheceu ainda, e você chegou aqui, ele chegou no nível de discutir com Jesus sobre escatologia. Olha, o que esse moço está fazendo é porque ele é um profeta especial. Talvez ele já tenha subido ao céu e tenha até algumas informações, e agora ele vai poder ter alguns insights. A gente pode ter aqui uma boa conversa teológica. Nós vamos agora discutir com esse... E Jesus diz assim: Nicodemos, antes de discutirmos sobre as coisas de lá, do fim, você precisa entender do começo. O primeiro passo a ser dado para entender as coisas do reino dos céus, você ainda não deu. Então você está ensinando a vida inteira sobre essas coisas, achando que sabe muito. Você não sabe de nada. Você não consegue entender o que é elementar. Aqui, ó. Agora, para que você não diga, Nicodemos, que eu estou fazendo isso, falando de mim mesmo, coisas estranhas. Percebeu que eu coloquei na liturgia e o tempo todo eu estou voltando ao Antigo Testamento? Porque Jesus faz isso de propósito. O sermão de Jesus é baseado no Antigo Testamento. E ele está pregando a Nicodemos, apresentando os evangelhos. Vê, você não leu Ezequiel? Você não leu Ezequiel 36? Você não leu Ezequiel 37, que o vento vem e produz vida? Está lá, Nicodemos.
Foram aqueles ossos que se colocaram no lugar e pronto, agora geraram vida em si mesmo. Não! Eles estavam mortos, só tiveram vida, porque o vento soprou para que tivesse vida. E você não leu Ezequiel 37, Nicodemos. Você não leu Ezequiel 36, Nicodemos. Você não está fazendo então o dever de casa direito. Agora você vem à minha presença para discutir coisas ligadas ao reino futuro, ao estabelecimento do reino, de como será esse reino, se você ainda não deu nenhum primeiro passo. Mas sabe por que você não entende, Nicodemos, de Jesus? E esse é o ponto mais lindo desse texto. Porque você está lendo todas essas coisas sem considerar a minha pessoa. Eu sou, Nicodemos, a chave para entender todas essas coisas. Se você não passar por mim, de nada adianta. Aí agora olha que coisa interessante. Se tratando de coisas terrenas, versículo 2, não crerdes, como crereis em coisas celestiais? Reino dos céus, e a discussão é como seria o reino de Deus estabelecido, quem seria primeiro-ministro ao lado do filho de Davi, como seria esse reino de paz, como seria a governança, tudo coisas terrenas. E aí Jesus diz, olha, você quer discutir essas coisas que são futuras sem primeiro entender as outras? Aí chega no versículo de número 13. Olha a beleza desse versículo. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Sabe qual é o pano de fundo aqui? O pano de fundo aqui é Provérbios capítulo 30, versículo de número 4. Não precisa abrir, eu vou ler. Quem subiu ao céu e desceu? Presta atenção, cadê as crianças aí? Principalmente as crianças que gostam de charada e vivem contando charada que eu não entendo. Vamos lá, agora eu quero ver vocês saberem essa também. Eu sei, eu apelei, mas vamos lá. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que sabes. Você sabe o que é isso na linguagem poética do Antigo Testamento? Um enigma, uma charada. As perguntas são levantadas, mas a resposta não é dada. Então quem fez essas coisas? O que é o que é? Quem que subiu e desceu? A resposta de Jesus no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. E quem é que desceu? A saber quem? O Filho do Homem. Quando Jesus fala Filho do Homem para Nicodemos, que era alguém amante da escatologia, logo a mente dele se voltou para Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E agora Jesus junta essas duas passagens e diz assim: o Filho do Homem que foi descrito de forma enigmática em Provérbios. O Filho do Homem que foi descrito de forma clara em Daniel capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Agora é aquele que está diante de você, Nicodemos. Eu sou a resposta do enigma de Provérbios que ninguém respondeu. Eu sou a resposta dessa charada. Aqui estou eu. E você jamais vai entender tudo mais que foi dito se você não passar por mim. Por isso, você precisa crer para ver. Você precisa acreditar para entrar no reino dos céus. Se você não passar por mim, de nada adianta tudo isso que você está fazendo. De nada adianta. É como se Jesus estivesse dizendo: você que é um amante da lei, não entendeu que eu sou a sabedoria de Provérbios? Não entendeu que, na verdade, agora a sabedoria não é uma ideia, é uma pessoa? O problema não é que você não lê. O problema é que você não percebe. E você não percebe porque você não passa por mim.
E porque você não passa por mim, você não crê. E porque você não crê, você não tem vida. E aí agora a gente encerra. Eu preciso encerrar. Veja o versículo de número 14 agora e 15. E do modo como, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Esse é um outro episódio que Nicodemos conhece bem. O povo tinha pecado contra o Senhor e Deus ficou irado. E Deus agora então enviou ao povo uma grande praga. E agora esse povo está morrendo por causa dessa praga. E agora Deus então Moisés clama a Deus por misericórdia, para que o povo não morra, para que o povo seja salvo e tenha vida. E aí Deus então manda que ele olhe e que ele faça, como é dito aí, uma serpente. Ele levanta essa serpente no deserto. E aí aquelas pessoas que foram agora tomadas pela praga, mordidos pelas serpentes, agora se aproximam da serpente e eles olham para essa serpente. E quando eles olham para essa serpente, a morte iminente se torna em vida. E Jesus diz: olha, Nicodemos, filho do homem será levantado. E você precisa olhar para ele. Você precisa olhar pela cruz. Você precisa olhar para a cruz. João encerra o diálogo, mas não a história de Nicodemos. Mais à frente, ele vai então colocar mais uma vez Nicodemos na história. E aí nós vamos perceber que no capítulo de número 7, versículos 50 e 51, Nicodemos defende Jesus diante do Sinédrio. E no capítulo de número 19, a crucificação e o sepultamento de Jesus, Nicodemos é um daqueles que juntamente com mais um, gasta parte do seu dinheiro, pega o corpo de Jesus nos braços, para dar-lhe um sepultamento digno. João coloca então Nicodemos pela última vez ao pé da cruz, vendo o Filho do Homem sendo levantado, para que se cumprisse o que fora dito. A gente não sabe ao certo, então a nossa enquete, vocês talvez pensavam que eu ia dar uma pergunta final. Mas eu não posso dar respostas finais a uma pergunta que envolve salvação da alma. A gente não sabe se dessa última vez agora ele entendeu e ele creu. Mas o que João quer mostrar para a gente é que se nós olharmos para a cruz e crermos em Jesus, nós teremos vida e vida eterna, que é sinônimo de entrar no reino. Por isso eu queria que você se colocasse de pé agora. E nós vamos cantar exatamente essa realidade. O convite agora é para que eu e você, para que nós olhemos para a cruz. Talvez você esteja aí confiando na sua própria justiça. Você tem tentado viver a moralidade. E você tem buscado a salvação pelos seus próprios braços. O convite que eu faço para você agora é: olhe para a cruz. Talvez você precise de perdão, porque você tem vivido longe do Senhor. Você tem pecado e você é um impuro. Você sabe que como você está vivendo, você jamais entrará no reino dos céus. A pureza está na cruz, por isso olhe para a cruz. Talvez você ainda não nasceu de novo. Gosta desse ambiente aqui. É bom para os seus filhos, é bom para você. É um ambiente social legal, tem pessoas legais. As pessoas sentam durante a semana para conversar coisas boas, te dão bons conselhos. Tem pastores que conversam com você, que resolvem os seus problemas da família, que te ajuda na hora da dificuldade do emprego, e você gosta disso, mas você não nasceu de novo. O meu pedido a você hoje é que você olhe para a cruz e veja aquele que foi pendurado naquele madeiro e creia nele. Pare de ser o seu salvador. É isso que Jesus está dizendo. Confie em mim, na minha obra e na minha pessoa. Cantemos todos juntos.